Programa Jornadas com Cristina Long. Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Vibe Mundial. E eu vim te perguntar, por que você não decide de verdade fazer aquilo que você deseja? Por que você se segura? Por que você se prende? Você já parou para pensar por que isso acontece? Olha que interessante, né? A pessoa que está presa a essa coisa do decidir, né? A pessoa quer, mas ela deixa para depois. É uma pessoa que lá dentro dela, ela acabou acreditando que não tem valor, né? Então, isso acontece porque você ainda está ligado naquilo que você sente, naquilo que você precisa, ainda, né? Dentro de você, ao invés de estar ligado naquilo que você decide ser. Então, essa sensação daquilo que você sente, aquilo que você precisa, tem a ver com as suas carências, tem a ver com aquilo que você está acreditando que é mais importante neste momento, que tem a ver com a sua proteção emocional. E quando uma pessoa, ela tá ligada ainda nessas faltas, naquilo que ela precisa, no sentido de se acolher, né, de se cuidar, a pessoa tem sempre atitudes que fazem ela ficar presa. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela decide de verdade, o comportamento ele muda totalmente porque a necessidade muda. Então, eu te pergunto, que necessidades existem dentro de você ainda, que você está buscando, de certa forma, resolver, mas que você não conseguiu fazer nada ainda além do que você faz totalmente aí no seu dia a dia, porque você ainda está preso a essas necessidades. Então, quando alguém decide de verdade, o comportamento muda porque a necessidade muda, certo? Então, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar numa pessoa bem-sucedida. Pensa aí numa pessoa bem-sucedida que você conhece. Pensa no comportamento dela. Pensou? Agora, pensa nas atitudes dela, assim, o que ela faz, o que ela, como ela se coloca na vida, como que ela preenche as coisas que ela precisa fazer. Vai entender o seguinte, que ela é muito mais racional do que emocional. Aliás, essa é uma característica interessante das pessoas que são bem-sucedidas, são pessoas muito mais racionais e menos emocionais. Então, ela tem dentro dela uma imagem de uma pessoa que pode. Então, quando você ainda está na necessidade interna de cuidar daquela criança interior que ficou lá atrás, sem ser vista, né, sem ser cuidada, você está inconscientemente fazendo as coisas acontecerem para chamar atenção, ou então tá fazendo o cenário ali na sua vida acontecer de um modo onde você o tempo todo tá preso àquilo que você não quer mais, mas que, como é confortável, você tá sempre fazendo da mesma forma. Então, vamos entender o seguinte, pessoas que vão além, que decidem de verdade, elas se soltam desse cenário que faltou, de que algo faltou. Então, você precisa ou não do outro. Esse é o X da questão, né? Pessoas estruturadas não precisam e não dependem mais, mas elas entendem o que faltou. E quando você fica precisando do outro, você fica preso, você fica ali numa tentativa de fazer o outro comprar a sua historinha triste, de fazer o outro entender o que está faltando, de fazer o outro te consolar, muitas vezes fazer o outro fazer com você, por você. E não é assim, gente. Pessoas estruturadas são pessoas que literalmente se soltam desses comportamentos, disso que aconteceu. Então, vamos entender assim, ó. Uma pessoa que tem lá dentro dela algo para ser resolvido, e todos temos, né? E eu vejo isso todos os dias lá no consultório. Essa coisa que ficou para ser resolvida, essa carência, essa falta, ela é como a criança que a gente chama de criança interior. É a parte dentro de você que não foi acolhida. É a parte de dentro de você que ficou faltando algo. É a parte de dentro de você que não foi vista. Então, quando você teve lá no seu cenário do passado, né, na sua infância, na sua adolescência, algum momento onde faltou esse acolhimento, porque realmente muitas vezes nem teve mesmo, as pessoas não tinham nem para elas, não tiveram para você. Ou você era uma pessoa que, por exemplo, necessitava mais,
Bom, não importa. Faltou. Essa falta faz com que essa criança encolhida dentro de você fique desejada de ser vista. E aí, como que a pessoa faz, né, de forma inconsciente? Ela quer ser vista, para ser vista ela chama atenção e ela chama atenção de forma negativa. Muitas vezes se fazendo de vítima, muitas vezes fazendo papel errado, outras vezes se colocando de forma inadequada, porque lá no fundo a pessoa quer ser vista. Outro dia eu vi um comportamento de um moço, e de 20 e poucos anos já, ele estava numa festa lá que eu estava, e ele fazia de tudo para chamar atenção, mas ele não estava percebendo que ele falava as coisas na hora errada, ele falava coisas inadequadas, e as pessoas davam até uma risadinha, mas era algo que faziam, assim, na verdade estavam zombando dele, e ele não percebeu. No fundo ele estava querendo ser acolhido. Então, nesse caso, por exemplo, é uma pessoa que tá com essa falta, né, até da mãe e do pai dentro dele, né, faltou coisas para essa pessoa. Então, o que que é isso? É uma memória emocional. Quando eu desconecto a pessoa dessas memórias emocionais, a pessoa, ela resolve isso de outro jeito. E aí, aquilo que faltou para você na sua infância, você mesmo cria, você mesmo se leva para passear, você mesmo compra suas férias, você mesmo se organiza na sua vida, você mesmo cria. Eu vejo, por exemplo, mulheres, às vezes, que são dependentes do marido porque acreditam que o marido tem que fazer o papel de pai. E aí, essas mulheres ficam assim, querendo que o marido seja para elas como a fada dos dentes, né? Onde vai lá, vai ganhar alguma coisa. Então, essas mulheres, muitas vezes, elas estão presas a essa identidade falsa, onde elas acreditaram que elas sozinhas não têm poder. E muitas vezes eu vejo uma mulher dessa na minha frente, eu falo assim, então, mas aquilo que você quer, por que você está brigando com o seu marido para ele fazer aquilo acontecer? Por que você mesma não faz? E aí a pessoa vem nas justificativas, porque não dá, porque não posso, porque isso, porque aquilo. Quando uma pessoa tá assim, ela tá presa, essa criança interior tá presa em algum fato da história dela, onde ela passou a acreditar assim que ela precisava de outro, ela precisava de alguém para fazer para ela, ou ela está lá na forma inconsciente dela de chamar atenção, no fundo, para ser acolhida, para se sentir acolhida. Então, quando eu desconecto a pessoa dessa falta, daquilo que faltou, e é essa desconexão que eu faço, a pessoa se sente livre para criar. E é tão interessante, e aí, quando eu trato casal, é muito interessante, isso acontece, é quando um dá força para o outro, ao invés de um ficar puxando o tapete do outro, ou brigando contra o outro, ou então brigando contra a vida, né? Porque não dá para fazer isso o tempo todo. Você tem que entender que você vai melhorar a sua vida quando você se desconectar daquilo que ainda te prende. E o que prende uma pessoa? As sensações que ela tem a respeito daquilo que ela quer, que estão desconectadas, as sensações erradas, as ideias erradas, tudo aquilo que faz a pessoa acreditar que está faltando algo ainda, ou a pessoa, ela acredita que ela não tem esse poder, porque realmente ela não foi validada na infância. E quando a pessoa não foi validada, ela realmente acredita que ela é uma pessoa sem valor. Gente, essa transformação vai acontecer também na sua vida. E eu te convido a vir fazer essa transformação. A gente vai fazer isso em 3 sessões que vão mudar a sua perspectiva, porque você vai entender onde você está e vai fazer esse caminho perante aí a sua história em relação ao que você deseja, mas não mais tentando resolver o seu passado. A gente vai criar força para o futuro. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. O meu site é cristinalong.com.br. E lá no meu site, gente, tem muitos artigos, tem muita coisa interessante, tem os meus livros, tem os livros que eu escrevi, tem também as informações dos passeios que eu faço, tem muita coisa bacana lá no site. Então, olha só, se você tentar, tá? Se você tentar mudar a sua realidade, partindo das mesmas sensações, daquilo que você faz todos os dias igual, você vai sempre criar a mesma coisa.
E se você faz isso partindo da mesma personalidade, o que, que é a personalidade? Essa pessoa que existe aí na sua vida, dentro de você, e que faz as coisas de um determinado jeito, com um determinado sentimento. Então, se você tentar criar uma nova, né, realidade, partindo desse mesmo cenário, isso não vai funcionar. Por quê? Porque você tem que mudar isso. Então, no mínimo, você precisa se tornar uma pessoa diferente. É o mínimo, com mais consciência a respeito do que tem que fazer, a respeito de quem você se tornou, né? Então, tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, tudo que você se inspira, traz a forma com que você olha o mundo, traz a informação de como você interpreta as coisas. Então, vamos entender uma coisa. Se você começar a pensar diferente, você vai criar escolhas diferentes, né? Então, a gente precisa pensar diferente para termos escolhas diferentes. Então, entenda uma coisa. Uma pessoa que ela vai além é uma pessoa que consegue se desconectar daquilo que fazia ela não ir além. Para pensar, tá? Porque para mudar a sua vida, você já está tentando mudar aí há um tempão, certo? Você está tentando sempre do mesmo jeito. Se você parar de ser desse jeito e se transformar numa outra pessoa com uma nova personalidade que faz diferente, toma atitudes diferentes, vai em lugares diferentes, você vai ter um cenário diferente, vai ter sensações diferentes e isso vai criar uma transformação na sua vida. Olha que interessante. É isso que eu faço. Eu desconecto você do seu passado, da mesmice, do de sempre. E você vai passar a se colocar na sua vida de uma forma mais potente, de uma forma mais organizada, de uma forma mais estruturada com você mesmo, lá dentro. Não é fora, não. Por quê? Uma pessoa que vai além, geralmente é uma pessoa que tem dentro dela essa sensação de poder, de confiança. É uma pessoa que acredita de verdade para valer em quem ela é. É uma pessoa que consegue realmente ir além. Então eu te pergunto, você não consegue ir além por quê? Você já parou para pensar nisso? Que você não consegue ir além porque fizeram você acreditar que não pode? Já parou para pensar nisso? Quem foram essas pessoas que fizeram você acreditar que não pode? Falaram para você. Falaram, é difícil, é complicado, é melhor não. Ou você cresceu, às vezes nem te falaram. Você cresceu muitas vezes num cenário onde você só via desorganização, só via coisas pequenas, só via coisas complicadas. Então, o seu cenário já traz ali uma informação. Então, isso é muito comum, não é, gente? Não é tão comum quando a gente se pega pensando nas coisas que nos aconteceram. E essas coisas, a gente quando olha para esse cenário, olha assim para trás, né? Como se você estivesse olhando de fora. E você entende que aquele cenário onde você foi criada era um cenário pobre emocionalmente falando. Era um cenário onde não tinham pessoas capazes de ser para elas mesmas. E quando você foi criado num cenário onde as próprias pessoas não eram capazes de ser para elas mesmas, elas também não foram com toda certeza capazes de fazer você entender que você era uma pessoa especial, uma pessoa importante, uma pessoa que pode ir além. Para pensar nisso. Porque se o seu cenário, você tinha realmente pobreza emocionalmente falando, em vários termos, você tinha pessoas desestruturadas, frustradas, que não conseguiam, que reclamavam, porque elas estavam nos achismos delas. No fundo, se você observar, por que essas pessoas que foram criadas, que você foi criado ali, não foram além? Sabe por quê? Porque elas não tinham conhecimento para ir além, elas só tinham um tal do achismo, né? Elas não sabiam como fazer, e por vários motivos, porque às vezes não foi mostrado o caminho para elas, outras vezes porque elas não tiveram, infelizmente, a oportunidade. Mas olha a diferença agora entre a vida de uma pessoa bem estruturada e uma pessoa que não é bem estruturada. Você vai ver que entre essas duas pessoas existe conhecimento, existe estrutura, existe o saber como. São pessoas que elas foram buscar informação, elas aprenderam, elas fazem corretamente. Olha, se você passar aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo,
Se você andar, dependendo do bairro, você vê onde existe esse cenário. Você vê, por exemplo, bairros onde as pessoas com mais estrutura, leia-se, mais conhecimento, se organizam melhor até na sociedade. Então, essas pessoas, nesses bairros, você vai ver esses bairros mais limpos, as pessoas são mais respeitosas, elas andam na calçada respeitando o outro, não jogam papel no chão e tudo mais. Se você comparar um bairro desse, bacana, com um bairro onde as pessoas são pobres emocionalmente e elas infelizmente não tiveram conhecimento, o que que acontece? As pessoas passam esbarrando uma nas outras, elas jogam papel no chão, elas não têm estrutura, elas gritam. É uma baderna, literalmente. Por quê? Porque elas não aprenderam. Para elas aquilo não é um valor, para elas é normal, todo mundo faz. Então, é o cenário, esse é o cenário. Então, se você vive num cenário onde as pessoas fazem essas badernas emocionais, gente, não são pessoas inferiores, só são pessoas que não aprenderam, que não foram além, é só essa a diferença. Agora, eu te pergunto, se você tá nesse cenário, você vai ter que se desconectar desse cenário para poder ir além, porque a diferença entre eu e você é uma pilha de livros, ponto. Então, gente, eu convido todos vocês a virem fazer esse processo de transformação, onde eu vou te desconectar daquilo que te prende e te conectar àquilo que você quer. E eu faço isso em 3 sessões. A gente está com uma super promoção. Fala lá com o meu assistente. Então, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. O meu site é cristinalong.com.br. O meu Instagram, eu ponho todos os dias lá bastante informações a respeito da vida, a respeito, dou sempre essas dicas, sabe, gente, de como a gente tem que pensar, de como a gente tem que observar, como a gente tem que interpretar as coisas. O meu Instagram é Cristina_Long. O Long, gente, você escreve L-O-N-G-H-I. Se você botar aí, se estiver dirigindo, bota aí Cristina Long, Rádio Vibe Mundial, que com certeza você vai me achar. Tem um site, tem YouTube, tem tudo aí. Tô há muitos anos nessa vida, né, trabalhando com tudo isso, então com certeza você vai me achar. Então, olha só que interessante, né? Pessoas desestruturadas são pessoas que têm vidas desestruturadas. Pessoas sem conhecimento são pessoas que têm vidas com poucos recursos, porque o conhecimento que elas têm é curto, e uma pessoa que tem um conhecimento curto faz errado, e uma pessoa que faz errado tem quase nada de resultado. Ou é aquele resultado muito trabalhoso, muito oneroso. Então, para pensar que cenário você vive, que cenário você viveu. Você não tem que se desconectar das pessoas necessariamente, mas tem que se desconectar sim desse conhecimento que essas pessoas bebem todos os dias, dessas fontes. Então, às vezes você pode sim manter-se onde você está e não tem nenhum problema em relação a isso, mas você vai ser a pessoa que vai ser a pessoa melhorada daquele lugar, que vai levar informações para os seus filhos, para as pessoas à sua volta. Sabe aquela velha história que quando um começa a mudar, o outro começa a mudar também? Agora, quando uma pessoa ela não tem consciência disso, ela não faz nenhum esforço, ela simplesmente vai empurrando com a barriga. Então, para de empurrar sua vida com a barriga, entenda que você pode conseguir qualquer coisa na vida, desde que você entenda que quem vai trilhar o caminho é você. Então, eu vou trazer uma informação aqui interessante. Você sabia que pessoas bem-sucedidas em algo, elas têm 2.000 horas de estudo sobre aquilo que elas são bem-sucedidas, sobre um assunto específico? 2.000 horas. Agora eu vou fazer uma outra comparação que é muito interessante. 2.000 horas, uma pessoa que manda bem em algo, tá? Uma pessoa que é considerada muito além disso, ela tem 4.000 horas, ela tem o dobro de horas em relação a um assunto. Agora, aquelas pessoas que são tidas como extraordinárias, aquelas pessoas assim que são talentos, que você fala assim, a pessoa tem um dom. Na verdade, elas têm horas de estudo, de prática sobre algo. Fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos e disseram que essas pessoas que super se destacam, elas têm 10.000 horas de estudo ou de prática sobre algo. Então, gente, se você parar para pensar aí nas coisas que você não consegue fazer, nas coisas que você já tentou e que você já desistiu,
conta quantas horas. Tem gente que chega lá no meu consultório e fala assim, por exemplo, Cristina, eu não sei falar inglês, não consigo, tô travado, eu já tentei, e aí a pessoa fala, eu falo assim, já tentou? Tá. Quanto você já tentou? Tô há 4, 5 anos. Daí eu faço uma conta básica, né, gente? Pergunto, 4, 5 anos na escola, e aí quantas vezes por semana? Uma vez, 2, faço lá, né? Uma vez por semana, 4 horas por mês. Aí nesses 4 anos aí que a pessoa foi, no fundo ela faltou um monte, e aí teve férias, teve feriados que tudo pula. No fundo, quando a gente vai somar, a pessoa tem de estudo, né, de algo que ela fala para si mesma que ela não tem talento, muitas vezes ela tem de estudo 100 horas, 150, 200 horas. Os mais persistentes têm um pouquinho mais, mas está longe das 2.000 horas que você precisa ter para se tornar especialista nisso. Então, olha a dica, hein, gente? Você quer, por exemplo, aprender aí uma língua ou quer aprender alguma coisa do zero, não importa, você vai precisar de 2.000 horas em cima de algo. Depois de 2.000 horas, você vai ser bom naquilo. Mas tem um detalhe. Essas 2.000 horas precisam ser contínuas, de preferência todos os dias. Eles dizem que os neurocientistas dizem que a gente aprende muito melhor, e eu comprovo isso, estudando todos os dias. Não aquela coisa de você estudar uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. Então, essa é a grande diferença. Se a gente pegar uma pessoa muito boa, você vai ver em algo, por exemplo, num esporte, você vai ver que ela treina todos os dias, horas por dia. Horas, todos os dias. É por isso que ela é boa. Ponto. Soma as horas, você vai ver que ela tem aí 2.000, 4.000 horas e por aí vai. Então, gente, anotem aí. É possível fazer uma grande transformação. Vou te desconectar da história que faz você se sentir encolhido, frustrado, com medo. Vou tirar os seus medos, as suas frustrações de dentro de você. Vou te desconectar e vou te conectar àquilo que você deseja. Então, anotem aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10 e o meu Instagram Cristina _Long, o LONGHE, Cristina _Long. Então, olha só, quando a gente acredita que a gente não pode, fizeram a gente acreditar que a gente não pode. Então, para pensar aí quais foram essas histórias que aconteceram na sua vida, qual foi esse cenário que fizeram você acreditar que você não pode. Foi alguém? Foi uma pessoa? Foi aquela pessoa que carcou, né, emocionalmente em você essa informação? Ou foram várias situações que foram comprovando isso e você acabou acreditando? E eu pergunto, essas pessoas tinham esse poder todo para saber se estava certo ou não? Elas sabiam para elas mesmas? E quando uma criança é chamada de burra, por exemplo, eu falo, né, quando chega lá alguém no consultório e fala que foi chamado de burro e chamavam e classificaram dessa forma, eu falei, então, mas fizeram algum teste com você? Em primeiro lugar, te ensinaram com bases diferentes? Porque essa pessoa, né, só tentou ensinar uma vez e aí perdeu a paciência e já classifica a criança ali como burra, que isso é muito comum ainda nos dias de hoje. A pessoa, na verdade, está presa àquela informação, àquela memória. Então, eu desconecto a pessoa daquilo que foi dito para ela, eu vou te desconectar daquilo que te falaram, eu vou te desconectar daquilo que fizeram com você, eu vou te desconectar daquilo que te aconteceu e vou deixar você conectado àquilo que você quer. É por isso que a pessoa ganha força, ela ganha persistência, né? Porque o comportamento, o hábito tem que mudar, mas não adianta nada mudar o hábito se você não tiver a persistência dentro de você para ir muito, muito mais além. Tudo isso eu vou fazer em 3 sessões. Então, anota aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10 e o meu Instagram Cristina _Long, o LONGHE. Então, 9 44 13 10 10. E é isso, pessoal, uma excelente noite para vocês e até o próximo programa.